Shalom, hoje quero deixar uma palavra aqui, né? E o tema central dela diz assim: o maior mandamento. O nosso texto base está em Mateus 22, 37 ao 39, que diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Vamos fazer uma oração para poder iniciar a palavra do Senhor. Deus, que cada pessoa que esteja escutando essa palavra, essa mensagem, ela venha ficar guardada na tábua do coração e que ela não venha se perder em meio a tantas informações que a gente recebe no nosso dia. Que a gente guarde ela, que a gente medite na tua palavra dia e noite e que a gente não se afaste da tua presença, que a gente não se afaste de ti. Em nome de Jesus. Amém. E a introdução fala assim: não adianta termos movimento, programação, estrutura e até resultados visíveis se os afastamentos daquilo que o Senhor considera mais importante. O próprio Jesus, quem deixou isso claro quando respondeu à pergunta sobre o maior mandamento da lei. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Aqui é interessante, né? Porque em meio a tantos mandamentos que poderiam estar na Bíblia, que poderiam existir, o Senhor ele faz questão de deixar, eu digo que é o maior, que é o amor. Porque sem o amor não somos nada. Sem o amor não há paz. Sem o amor não há alegria. Sem o amor não há felicidade. Sem o amor não existe vida. Porque tudo ao contrário do amor vem da tristeza, vem da desilusão, vem de tudo que é ruim. Então, o maior mandamento sempre vai ser: ame. Ame ao Senhor, ame o seu próximo, ame a si mesmo. É o amor que transborda, é o amor que faz tudo ser moldado de acordo com a presença de Deus. E o nosso primeiro tópico diz assim: amor a Deus. E vamos ler um pequeno texto. Mas é importante entender que esse amor não se resume a sentir algo. Muitas vezes as pessoas pensam no amor apenas com emoção, mas o amor bíblico vai além disso. É uma decisão, é escolher permanecer, obedecer, honrar, até mesmo nos dias em que as emoções oscilam. É importante que é por isso que Jesus declarou: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que ama. João 14, 21. Amar a Deus, então, não é apenas dizer que o ama, é demonstrar esse amor com a vida. Quem ama, obedece. Quem ama, prioriza. Quem ama, se rende. O verdadeiro amor de Deus não aparece apenas nas palavras, mas nas decisões que tomamos todos os dias. Então, o amor é uma decisão. Você decide amar alguém. Você decide fazer a diferença. Você decide fazer algo pela pessoa. Então, o primeiro tópico do amor é a decisão que você tem que tomar. Então, hoje, quais tipos de decisão você tem tomado? E qual decisão o seu coração tem sido guiado? Porque às vezes a gente decide odiar uma pessoa. Eu não quero contar com aquela pessoa. Eu não quero estar perto com aquela pessoa. Mas será que realmente vale a pena essa decisão? Será que realmente vale a pena você ficar amargurada por causa disso? Vale a pena você perder a sua paz? Vale a pena você perder o amor verdadeiro por causa de um problema, por causa de uma pessoa? Então, às vezes não vale. Então, aqui o Senhor ele deixa claro, né, que se você ama os mandamentos dele e obedece, você vai usufruir do melhor dessa terra. Porque quando você começa a ter uma caminhada com Cristo, tudo no seu caminho vai percorrer em direção do amor, vai percorrer em direção dos frutos do Espírito. Então, você não pode se perder
nesse caminho. Você não pode se perder em meio a uma única decisão. Então não decida hoje ficar triste, não decida ficar desanimado, não decida ficar angustiado, não decida hoje ficar depressivo. Então decida amar, decida ser feliz, decida hoje ter o amor verdadeiro dentro de você. E o segundo tópico fala assim: amor ao próximo. E é aqui que está um dos maiores desafios da vida cristã, porque amar o próximo nem sempre é fácil. É simples amar quem nos entende, quem nos trata bem, quem concorda conosco, mas o mandamento de Jesus vai além disso. Ele não escolheu um tipo específico de próximo. Isso significa que somos chamados a amar, inclusive quando formos feridos ou decepcionados. É engraçado porque na vida a gente tem motivação para tudo. Para tudo você tem uma motivação. Se você quer comprar uma casa, você tem uma motivação de que você passou e viu em algum lugar, ou você quer desde criança, sua mãe não tinha uma casa muito boa, então isso começou a te motivar a ter algo melhor. Então tudo parte de uma motivação. Eu coloquei aqui, vocês estão observando um gráfico. E esse gráfico, ele tem aqui 3 tópicos: o tempo, coisas e motivação. E o mais engraçado desses 3 tópicos é que a gente está rodeado por ele todos os dias. Mas como assim eu estou rodeado por esses 3 tópicos todos os dias? Esses 3 tópicos, a gente vai começar pelo tempo. O tempo. Como você tem gerenciado o seu tempo? Não só o tempo com Deus, mas o seu tempo com as pessoas, o seu tempo com o trabalho, o seu tempo com o devocional, o seu tempo com os seus amigos, como você tem gerenciado o seu tempo, como você tem cuidado do seu tempo. Então, às vezes, a gente passa 2, 3 horas de relógio só no Instagram, só no WhatsApp, no TikTok. Então, quantas e quantas vezes você tem deixado o seu tempo passar e esquecido de tirar um tempo com Deus? Quantas vezes no seu dia você se esquece de dar bom dia, Espírito Santo, bom dia, Deus. Obrigado, Senhor, por estar vivo, por permitir que eu acordasse. Então, como você tem gerenciado o seu tempo? E eu deixei ele aqui no mais claro, né? Um verdezinho mais claro. Mas por que um verdezinho mais claro? Porque ele às vezes nos rouba a atenção. Ele às vezes nos deixa paralisado, vamos dizer assim. Ele tá ali, percorrendo, percorrendo, percorrendo. Mas às vezes a gente não percebe quanto tempo foi passado. Às vezes a gente não se liga quanto tempo a gente perdeu com uma única coisa. Então ele tá ali, mas às vezes ele não tá tão claro quanto a gente pensa, não é mesmo? E eu vou pro segundo. As coisas. Mas o que seriam essas coisas? As coisas que você faz no seu dia a dia. O que é que você faz assim que acorda? O que é que você faz depois que sai de casa? O que é que você faz depois que vai para o trabalho ou você vai sair? O que é que você faz? O que são essas coisas que te motiva a perder o seu tempo ou a ganhar tempo? Porque quando a gente tira um tempo para estar com Deus e a gente faz um devocional, a gente lê a Bíblia, a gente está ganhando tempo. Mas quando a gente se perde disso, do tempo com Deus, tudo muda. Então, quais são as coisas que estão te motivando a chegar em algo bom? Quais são as coisas que estão te motivando a sair da onde você está, a não ficar estagnado? As coisas, a gente precisa pensar. Será que eu estou trabalhando demais e se esquecendo do principal? Será que eu estou curtindo demais e se esquecendo de Deus? Será que eu estou investindo em coisas supérfluas, ou em coisas que não vai trazer entendimento, que não vai me trazer crescimento, aonde eu tenho colocado a minha motivação, o meu tempo? Então, é para se pensar. E ela está aqui num verde mais claro, mais escuro. Mas por que o verde mais escuro? Porque a gente percebe, é nítido. Porque a gente sabe que assim que a gente acorda, a gente tem que ir no banheiro, escovar o dente, tomar um banho. Então, é nítido
Você sabe que você tem que fazer, mas será que realmente você faz? Será que isso realmente é uma motivação para você seguir? E aí, o principal que eu poderia até dizer, motivação. Será que você tem tido motivação? Será que você tem tido a motivação certa? Será que o que te motiva hoje é algo bom? Porque se você parar para pensar, quantas e quantas pessoas hoje têm a motivação de conquistar uma casa simplesmente para falar aquela pessoa que eu consegui, que eu venci na vida, que eu não continuo do mesmo jeito. Então, qual é a sua motivação? Porque eu aprendi com meu pastor o seguinte: quando a gente tem um sonho, quando a gente tem um plano, esse sonho ele tem que trazer algo de bom. Mas o que seria trazer algo de bom? Ela tem que abençoar outras pessoas. Mas como assim? Não estou entendendo ainda. Vou te explicar. Por exemplo, se você tem um sonho, continuar na casa, né? Se você tem um sonho de comprar uma casa, o que é que essa casa vai trazer? Hoje eu trabalho com célula. Então, se eu tô com esse sonho de ter a minha casa, eu vou poder abrir a minha casa para outras pessoas entrarem e eu fazer um culto no lar. Um culto, uma célula. A célula representa a arca da aliança, a presença de Deus. Então vai abençoar outras pessoas, abençoar outras vidas. As pessoas que entrarem dentro da minha casa vai perceber que existe uma presença clara, uma presença real naquele lugar. Então, qual é o tipo de motivação que você tem usado? Quais são as coisas que você tem colocado como prioridade? E qual é o tempo que você tem colocado em cada coisa? Então, aqui embaixo eu coloquei tempo com Deus e botei resposta de Deus e esperar. Então, sempre quando você for fazer algo, se pergunte sobre essas três coisas. Será que eu tenho meu tempo com Deus preservado? Será que a resposta de Deus realmente veio para isso que eu estou planejando? E será que eu soube esperar? Então sempre se pergunte: será que realmente isso ferveu no meu coração? Será que eu tive a resposta de Deus? Será que eu não fui muito apressado? Será que eu soube esperar o tempo certo? Então sempre coloque isso como prioridade. E aqui a gente vai para o tópico 3. A missão. Depois de sua ressurreição, Jesus teve um encontro marcante com Pedro. 3 vezes ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? João, está em João essa palavra, 21, 15 até o 17. E em todas as vezes, depois da resposta de Pedro, Jesus o conduziu para a mesma direção. Cuide dos meus cordeirinhos e pastorei as minhas ovelhas. João 21, do 15 ao 17. O amor, isso revela uma verdade poderosa. O amor por Deus sempre nos leva a cuidar de pessoas. Então, é exatamente o que eu acabei de dizer. O amor por Deus sempre nos leva a cuidar de pessoas. Não importa o que aconteça no nosso dia, sempre o Senhor vai nos levar para levar uma palavra para alguém. Às vezes você nem percebe, mas uma frase que você falou, a pessoa ela é transformada por dentro. E aqui eu separei outro gráfico, mas esse está um pouquinho diferente. Mas o tempo continua aqui, porque o tempo é essencial. O tempo é primordial para tudo que a gente for fazer. E o outro que eu coloquei, visão e propósito. E aqui eu coloquei aqui embaixo, coisas passageiras, né? Porque às vezes a gente fica tão focado nessas coisas, né? Coloquei aqui estar na presença de Deus, decidir ser discípulo, não reclamar, lembrar que o alvo é Cristo. E aqui eu coloquei, né? O tempo, com um verdezinho mais claro, que eu já expliquei, e a visão. A visão aqui seria o quê, basicamente? A visão é aquilo que você tem para o seu futuro. É a visão que você tem para ter um norte, sabe? Não estou falando de visão limitada, porque a nossa visão é limitada. Se você for numa praia exatamente agora,
e você sentar bem pertinho, né, ali, e você começa a olhar aquele mar, ali tem uma linha, né? Então, quando você enxerga aquela linha, você sabe, é como se tivesse uma limitação. Você não consegue ver depois daquela linha. É a única coisa que te proporciona. Então, é uma visão limitada. Você não sabe o que vem depois. Mas se você pegar um barco, um ferry, alguma lancha, você consegue saber o que vem depois daquela linha. Então, você já está ampliando ainda mais. Mas não vai adiantar somente você pegar a lancha e ir para o outro lado. Porque quando você chegar do outro lado, vai ter outra linha, vai ter outra coisa que vai te impedir de ver além. Então não é esse tipo de visão que eu tô te falando. É aquela visão de águia, é aquela visão de ver além da linha, de ver além da escuridão, de ver além do seu propósito. É a visão espiritual, é a visão do mundo espiritual. Então hoje, qual é a visão que você tem? Qual é o seu propósito? Não estou falando visão de outras pessoas, de sua família, não. Estou falando a sua pessoal. Qual é a visão que você tem de si mesma, de si mesmo? O que, sabe, coloca no seu coração que ferve dentro do seu coração? Qual é o seu propósito de vida? O seu propósito de vida é alcançar pessoas evangelizando? Isso é a sua visão espiritual. O seu propósito de vida é alcançar pessoas cantando, pregando. É a sua visão espiritual. Mas será que você está indo além ou você está ficando limitado? Será que você só quer ficar confortável ali, né? Sentado e vendo aquele mar passar? Então, saia da zona de conforto. Saia da limitação. Não se limite, porque o nosso Deus não é limitado. O nosso Deus, ele não é limitado. E eu coloquei aqui o propósito. Ele está mais escuro. Por quê? O propósito aqui está mais escuro. É algo visível para nós? Para muita gente já é, mas para muita gente também não. Então, qual é o seu propósito de vida? Você sabe para que você veio para o mundo? Você sabe qual é o seu propósito aqui nessa terra? Ah, o meu propósito é ficar sentado na igreja e assistir o culto só dia de domingo. Isso não é propósito. Ah, o meu propósito é conhecer outras pessoas e falar de Jesus e pronto, só isso. Não, isso não é o propósito. Porque o propósito tem que alcançar outras pessoas. O propósito não pode ficar parado. O propósito ele não pode ficar estagnado. O propósito ele evolui a cada dia. Então, se hoje você é uma cantora, amanhã você tem que ser uma cantora de multidão. Depois de amanhã, você tem que alcançar outras vidas e ensinar aquilo que você sabe. Então você sempre tem que subir mais um degrau, subir mais um degrau, subir mais um degrau. Por quê? Porque o nosso Deus, ele não se limita, ele é ilimitado. Então é por isso que é importante o nosso tempo com Deus. E aí volta para o tempo novamente. É por isso, porque da onde é que vem a água da vida? Da onde é que vem a água que jorra sem parar? De Deus, da palavra. Então por isso que você não pode se limitar. É por isso que você não pode ficar estagnado. Você sempre tem que querer mais e mais e mais e mais. Então, o propósito ele não pode se perder no meio do caminho. Ah, mas eu canto, eu louvo, eu adoro o Senhor, mas ele não pode se perder no meio do caminho. O que é que você faz além daquela canção? Você só chega lá e canta e ninguém sente a presença? Você chega lá e canta e as pessoas sentem a presença, mas não há aquele quebrantamento verdadeiro? Mas você chega lá e canta e tem aquele quebrantamento verdadeiro, mas você não se aquebranta na presença do Senhor. Então, que adianta salvar vidas se você não está salvo verdadeiramente? O que é que adianta você ganhar o mundo inteiro e você perder a sua alma, perder a sua salvação? Então é isso, o propósito ele gira em torno de uma coisa, salvar a si mesma e salvar pessoas. Então essas duas características, ela tem que se tornar uma. Por que tem que se tornar uma? Porque você não pode perder o foco. Você não pode simplesmente só buscar para si mesma e se esquecer de buscar pelas pessoas, trazer almas para Jesus. E você não pode buscar almas para Jesus e se esquecer de si mesma.
Então ela tem que estar interligada sempre, todos os dias. Então aqui eu coloquei um ponto que eu acho que ele é muito crucial para isso. Não reclamar. Então não reclame no período, não reclame no tempo, não reclame do propósito. Porque às vezes você está tão fissurado em outras coisas que você se esquece que Deus ele quer conhecer você verdadeiramente. E às vezes você está reclamando, ah Senhor, as pessoas não aceitam Jesus, ah Senhor, as pessoas não choram, ah Senhor, eu não consigo cantar direito, ah Senhor. Então você começa a reclamar e se esquece do propósito, se esquece da visão, se esquece do tempo. Então não se esqueça, coloque esses três em um só lugar. É três coisas, mas transforme ela em uma. Não perca nenhum deles, né? E a conclusão diz assim: Jesus nos mostrou o que realmente importa: amar a Deus e amar pessoas. Mateus 22, do 37 ao 39. Essa é a essência da vida cristã e é o centro da missão da igreja. Amar a Deus é colocá-lo em primeiro lugar. Amar pessoas é expressar esse amor em cuidado, perdão e compaixão. Quando vivemos esses dois mandamentos, revelamos o coração do Pai. No fim das contas, essa é a nossa missão: amar a Deus, amar pessoas e nunca perder a essência. Então, lembre, amar a Deus, amar as pessoas, mas não perca a sua essência. Não perca a sua essência. O que é a essência? É aquilo que você carrega. Qual é a sua essência? O que você exala quando as pessoas estão ao seu redor? O que é que você exala quando você está no seu quarto de oração clamando ao Senhor? Você exala um bom perfume? Você exala, sabe, a presença do Senhor? O que é que você tem exalando? Qual é o aroma que você tem exalado? E hoje eu declare, né? Fala assim: eu amarei a Deus acima de tudo e amarei pessoas como Cristo me amou. Não perderei a essência e viverei a missão que o Senhor me confiou. Então declare essa palavra hoje, mas declare com o seu coração. E fale assim: eu amarei a Deus acima de tudo e amarei pessoas como Cristo me amou. Não perderei a essência e viverei a missão que o Senhor me confiou. Então, coloque todas essas coisas que você acabou de aprender em um potinho, dentro da sua memória, dentro do seu coração. E não se esqueça dessa palavra. Não se esqueça, guarde ela dentro do seu coração. E lembre, eu preciso ter o meu tempo, eu preciso saber qual é o meu propósito, eu preciso ter uma visão ampla, uma visão de águia. Eu não posso me perder. Eu preciso entender quais são as coisas que são prioridade e saber qual é a minha motivação. Amém? Deus abençoe.